pessoal? Sentados cada um nos seus lugares, em silêncio, virados para frente, prestando atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar de um filósofo grego chamado Epicuro. Ele que viveu de 341 a 270 a.C. que vai refletir sobre a felicidade e sobre a morte. E para ele, a morte não é nada para nós. Ou nós não deveríamos nos preocupar com a morte. Por que a gente não deve se preocupar com a morte? Porque ela é Todo mundo inevitável. morre. Todo mundo morre. Ela é inevitável. Todo mundo vai morrer. E quando ela chegar, tudo aquilo que a gente tem em relação a ela vai deixar de existir. Por exemplo, a dor. Mas a gente mostra esse dor. A dor é muito rápida. É, ela acaba. Tipo o quê? Ou se ela for prolongada, você vai continuar vivendo durante muito tempo. É. Fácil, né? Eu, por exemplo, quando sofri acidente, se eu tivesse morrido, eu nem teria visto. Eu não senti dor alguma. Eu desmaiei, Sofreu acidente, foi? bati no poste, regacei na cara. Aí eu vi que ele Calma, chapado. não era pra você que você estava sofrendo. Então, as duas coisas que a gente mais teme a gente perde. Eu não senti dor. Eu fui sentir dor no outro dia, na hora que eu acordei. Parece uma ressaca, né? A dor, porque eu quebrei o volante do peito, Exato. regacei minha cara, costurei minha cara inteirinha. E outra coisa, eu perdi também a consciência. Então, nem suas emoções você também vai. Você perde completamente. Pois é bom. Isso está no campo da ética, do comportamento. Como nós devemos nos comportar? O que devemos fazer? O que é certo e o que é errado? Essa será a reflexão de Epicuro. A escola de Epicuro ficou conhecida como epicurismo. Ele se reunia num lugar chamado Jardim de Epicuro. Ali, os discípulos se reuniam para refletir junto com o mestre. E, antes de Epicuro, existiam entre os gregos imagens aterrorizantes do deus da morte. O deus da morte para os gregos é o Thanatos. E aí, essas imagens mostravam os tormentos aí que os antigos gregos podiam sofrer por seus pecados. Então, quanto mais pecador, pior seria a sua morte e pior seria a sua vida depois dessa vida. Essa é da crença dos gregos. E para Epicuro, nós não devemos temer a morte, porque quando ela chega, nós aqui já não estaremos mais, a gente vai partir. Ela chega, a gente vai. E para ele não existe vida após a morte, porque tudo se resume a átomos. O que chamam de alma para ele nada mais é do que formas sutis de átomos. E quando a gente morre, os nossos átomos se desintegram. Então deixamos de existir. Não há vida após a morte. Então não vai ter castigo. Mesmo que você tenha sido aqui um filho da puta nessa vida, depois da morte, acabou. Seus átomos se desintegram. Não tem vida após a morte. Então não há por que ter medo da morte. O objetivo da vida para ele é a felicidade. A felicidade para ele está no prazer. Então o que devemos fazer? Buscar o prazer e fugir da Dor. Mas temos que tomar cuidado com os prazeres, porque tem prazeres que viciam. E os prazeres que viciam, eles causam dor. Por quê? Quando você se vicia em algo, você torna dependente daquilo. E aí você fica escravo daquilo. E ser escravo de qualquer coisa provoca dor e sofrimento. Eu sou escravo. Sou Que? celular. Celular, né? Escravo. Aí você fica sem o celular, você sofre, sofre? Não. Eu sou Eu fico assim, não vou conseguir vencer você, eu vou te superar. Então por isso nós temos que ter muito cuidado com os prazeres. Você tem que buscar o prazer, fugir da dor, mas não se deixar dominar pelos prazeres, para não se tornar escravo deles. Porque a partir do momento que você se torna escravo de alguma coisa, aquilo passa a te dominar. E você passa a sofrer quando não tem aquilo. Então nossa infelicidade é causada pelo medo. E nosso maior medo é o medo da morte. Então felicidade é prazer, infelicidade é dor e medo. E o medo para ele, principalmente o medo da morte, é um medo sem propósito, sem porquê. Porque a morte é o fim da sensação, ou seja,
você não vai sentir mais nada. A morte chegar. Vai sentir a dor. Engraçado. Então não pode ficar, não pode ser fisicamente dolorosa. Se a dor for muito forte, você morre rápido. Então não vai durar muito a dor. Pode ser até que doa. Você sinta alguma dor. Não, se não morrer, você vai perder a consciência. A partir do momento que você perde a consciência, você não sente mais dor. Pode ser um perigo, né? Por isso que tinha vez quando eu ficava bem, eu perdia muita noção. Pode machucar, você vai sentir no outro dia, na hora que você recobra a consciência. E as sensações. Mas se eu tomar um tiro, vai doer na hora do tiro. Mas depois você já perde a consciência. Você é falta de tempo. Mas não é nem por causa do tiro, né? Por causa do corpo da gente, né? Na morte é o fim da sensação, você não vai sentir mais nada. Então ela não pode ser fisicamente dolorosa. Ou se causar dor, vai ser uma dor momentânea. E já vai te levar em consciência e você vai sentir mais nada depois. Mas essa dor a gente sentia ela. Aconteceu comigo, poderia ter morrido. Eu bati a cabeça, quebrei o pulmão do peito, não senti dor nenhuma. Você nem ia saber que você tinha morrido, né? Nem saber. Nem tinha consciência nem dor. Não senti nem dor, nem percebi. Eu acho que a pessoa é mais ela morrer internada, porque aí ela sabe que ela tá morrendo, né? Quando faz O ruim é você ir prolongando essa morte, né? Com uma dor que é menor, quando a dor é muito forte, ela te mata também. Agora tem aquela dor que não é muito forte, vai prolongando. Aí, mas se você estiver internado também, eles vão diminuindo, porque eles vão te dar remédio para cortar a dor, né? Mas pelo menos as pessoas têm, tipo, tempo a despedir também, né? Tem isso também. Eu vou chorar aqui. Então, não há por que se preocupar. A morte é o fim da consciência, você não vai ter consciência de nada. Se eu tivesse morrido no acidente, eu não senti dor e nem vi o que aconteceu. Eu apaguei. Então a morte é o fim da consciência, você não vai nem perceber a coisa acontecendo. Então não pode ser emocionalmente dolorosa. Eu já tinha filhos na época. Hoje eu morro de medo de morrer ainda. Mas muito mais por não ver os meus filhos crescerem, não poder acompanhá-los, entendeu? Então por isso ela é emocionalmente dolorosa. Mas a partir do momento que ela chegar, eu não vou ter mais consciência de nada. Então, a partir daí, eu não vou ter consciência, já fui, e não vou ter nem por que sofrer por causa dos meus filhos continuarem aqui, né? Não há nada a temer na morte. Se pudermos superar o medo da morte, nós poderemos ser felizes. Então, superar o medo da morte, buscar o prazer, mas não se tornar escravo dos prazeres. Assim você alcança a ataraxia. A ataraxia é a paz de espírito. A tranquilidade da alma. Essa filosofia ficou conhecida como hedonismo. Tô ligado os dois, né? Hedonismo vem do grego hedoné, que quer dizer prazer. Buscar o prazer, fugir da dor e não se preocupar, não temer a morte. Porque quando a morte chegar, você vai vazar. Aqui você não mais estará. Você vai perder a sensação e, portanto, não vai sentir dor e vai perder a consciência. Portanto, não vai sofrer emocionalmente por estar partindo. Porque você já vai ter ido. Compreenderam o pensamento de Epicuro? Sim. Alguma dúvida? Ah. Por hoje é isso aí, galera.